ele pega e abre a sua barriga para ver as suas entranhas. E logo depois disso, ele decapitou e cortou a sua mão. Let's have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head. Found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's some human food. This is him. I was strapped on top of him like this. Okay. Making animalistic noises. Brian Thomas Corrie Jr. nasceu em 10 de janeiro de 2002. Seus pais, Terry e Brian Corrie, se separaram depois de um tempo e Brian ficava quase sempre na casa de Terry, mas seu pai ia visitá-lo quase todos os dias e todos eles moravam no Colorado. Brian, ele ia à escola, né, claro. Desde muito cedo ele foi diagnosticado com transtorno de espectro autista e TDAH, e durante o ensino médio começou a apresentar sinais de comportamento antissocial. As pessoas achavam o comportamento bem estranho e bizarro dentro e fora da escola. Ele sofria bastante bullying também e às vezes brigava com os alunos da escola. Com o passar dos anos e sem muita ajuda, o comportamento, dele, óbvio, foi piorando cada vez mais. E uma vez a escola entrou em contato com os pais de Brian dizendo que as crianças tinham se queixado dele para a diretoria e dizendo que eles não se sentiam seguros e nem à vontade perto de Brian. Mas por quê, Por que as crianças não se sentiam à vontade perto de Brian? Porque o Brian era o tipo de cara que ficava fazendo piada ofensiva e falando um monte de coisas assustadoras para as crias. Em 2018 chegou a ser preso sob acusação de agressão. Em 2019 foi suspenso por causar intencionalmente um ataque de pânico em um dos alunos com TEPT. E no mesmo ano foi suspenso por fazer comentários sexuais. Ele era fissuradérrimo por coisas mórbidas, especialmente por serial killers. E especialmente por quem? Jeffrey Dahmer. Sim, e a obsessão dele era tão grande que todo mundo chamava ele de Dahmer. Enquanto ainda estava na escola, um de seus professores achou um caderninho nas coisas dele. E nesse caderno tinha uma lista bastante detalhada de vários assassinos. Lá dizia, por exemplo, quantas mortes eles fizeram, qual era o motivo, qual era o método mais usado. Enfim, teve uma vez também que seus pais encontraram em seu quarto uma pá, fita adesiva, faca, serra. Então seus pais deram um ultimato pra ele. Olha só, cara, se tu não sumir com essas coisas aradas tudo aí, a gente vai ser obrigado a chamar a polícia. Seus pais, por sua vez, levaram ele pro médico e o médico disse que ele deveria fazer um teste por causa de uma potencial psicose. Mas ele nunca chegou a ser diagnosticado com nada relacionado à psicose. Mas o médico ainda assim deu remédio para ansiedade e TDAH. Com licencinha. Obrigada. Embora ele fosse estranho e mega desagradável, ele tinha um grupo pequeno de amigos. E depois que ele terminou o colégio, ele começou a trabalhar na Safeway, que era tipo uma mercearia. Aí tá. E vocês devem estar se perguntando, tá, mas pra que será que ele tava com esse kit no quarto, Porque era um kit aquilo. Vou dizer, era um kit para quando ele encontrasse um morador de rua na rua. Sim, porque ele fez pesquisas. Porque na verdade seus alvos eram moradores de rua e prostitutas. Porque nas pesquisas que ele fazia, ele percebeu que a polícia não dava muita bola para pessoas de alto risco. E depois de fazer com que as prostitutas fossem até ele, ele iria pôr elas em um cativeiro e iria torturá-las. Então vamos lá. Em 28 de fevereiro, a polícia recebe um chamado um tanto inusitado. Eles foram para o local, que era uma rampa de barcos chamada Blue Arrow, onde Brian, já com seus 19 anos, estava com o seu carro no meio do rio Colorado. Ele enfiou o carro dentro do rio. Seus pais também já estavam no local e a polícia ficou muito encafifada de como aquele guri estúpido conseguiu fazer aquela cagada. What were you doing down here, bud? Well, I felt like I needed to get out, and I figured, why not park here and just relax a little bit? Relax and think. Estacionou o carro de bunda para o rio, achando que a tração nas rodas traseiras iriam ajudar ele a subir a rampa. Só que não, Ele foi tentar subir e o carro desceu. Dito isso, a polícia achou que foi só um erro estúpido e não deu muita bola. Nesse meio tempo, a mãe de Brian tenta achar um guincho para conseguir tirar
o carro de dentro do rio. E a polícia libera Brian, porque afinal ele estava todo molhado e estava muito frio. Então Brian foi para casa, o guincho conseguiu tirar o carro de dentro do rio e a polícia percebeu uma coisa. A polícia percebeu um líquido vermelho na lataria da traseira do carro de Brian e pede para a mãe dele ligar e perguntar se ele estava bem, porque ele podia muito bem ter se machucado e não ter sentido nada. A mãe liga para ele e pergunta se ele estava bem. No fim, o policial não deu a mínima para aquele líquido vermelho. Warren Barnes era um morador de rua, porém era uma figura bastante conhecida na região, principalmente porque ele gostava muito de ler. Ele tinha uma cadeira onde ele ficava lá sentado o dia inteiro lendo seus livros e conversando com o pessoal que ele conhecia. Ele também era bastante amigo da dona da loja de noivas. Ele chegava antes dela abrir a loja porque ela dava café da manhã para ele. E nesses anos todos que eles se conheciam, ele nunca se atrasou e nunca faltou um único dia. Adorava conversar com todo mundo, enfim, era uma figura bastante popular na área. No dia seguinte, a polícia foi chamada para o mesmo lugar, para a mesma rampa de barcos, por uma mulher que queria reportar o desaparecimento de uma pessoa. E essa pessoa era quem? Warren Barnes. Ela disse que viu Barnes uns dias antes e achou estranho porque ele nunca se atrasava. E estava achando estranho também porque a carteira dele foi achada naquela rampa de barcos. O que não fazia sentido, porque aquela rampa de barcos ficava a 1h30 da loja dela. Barnes não tinha carro, né? Óbvio. Ele não ia caminhar a pé da loja da mulher até a rampa. Não fazia o menor sentido. Então, para ela, tudo estava muito suspeito. Inclusive que ela estava com uma sensação estranha. The lady from the place said that it was whoever runs the life jacket thingy. I'm actually the owner of the life jacket program when the boat went here. Okay. Be in touch. Well, thank you. Yeah, of course. I hope you guys find him. I hope he's okay. If anything, I just hope you find him so that we can start the next process of whatever. Because I don't know. I just have a really bad feeling. Então vamos ver como isso tudo aconteceu, tá? Para nós poder se situar aqui. O pai de Brian estava limpando o carro dele quando achou a carteira de Warren. Perguntou pro Brian: Brian, o que é isso aqui? Como é que tu tá com a carteira de um desconhecido e não devolveu ainda? E Brian disse: pai, eu achei na rampa lá do barco, guardei porque eu ia devolver depois. Só que com tudo que aconteceu, eu acabei esquecendo. Naquele mesmo dia, Brian foi ver uma amiga e sua mãe foi limpar o seu quarto. Só que eu fico me perguntando, cara, que pessoa é essa que não pode limpar o seu carro, não pode limpar o seu quarto? Mas acabou que foi bom ter acontecido desse jeito. Porque ela acabou achando uma coisa que nenhuma mãe, nem um pai, nem ninguém deveria achar no armário de seu filho. Quando ela foi abrir o armário de Brian, ela viu que tinha 2 sacos. Ela pegou um e abriu para ver o que era. E ela achou lá dentro uma cabeça humana. O outro saco plástico ela preferiu nem abrir. Então ela liga pro pai do Brian, ele vai até a casa dela e diz: ó, a sacola tá ali na pia. E enquanto isso, ela liga pra polícia. E o pai de Brian liga pra ele voltar pra casa. 911 is John, what's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Quando o Brian chega em casa, a polícia já tá lá e eles perguntam: cara, e aí, o que tá acontecendo? E ele responde dizendo que foi porque a sua mãe encontrou uma cabeça e uma mão humana, com a maior naturalidade. What's going on, man? Cooperate. I am gonna cooperate. Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Do you have anything on you that's gonna cut, poke, hurt, stick me anything without reaching for nothing? Don't reach for nothing. My phone and my Oh, wallet. That's okay. it. Well, I'm gonna have you face that way. Put your hands on top of your head for me real quick. I just want to make sure you interlace your fingers for me real quick, all right? Just sit back there and hang out for me, okay? Can you walk me inside, please? Let's walk you all through this, what happened in the very beginning. Okay. Let me do it. You go inside. Well, let's stay out here with me for a minute. Sit down. Come on, sit down, baby. Can I go in there and verify here first? Oh, yeah, please. Let me We go haven't through seen that. it. Yeah, we Okay. haven't looked at it. It's under the towel in the sink. Okay. And yeah, cover it with the towel. Okay. We didn't want him to see it because we didn't want him to run. I don't want to look at it. Yeah.
Just sit back there and hang out for me, okay? How are you? I'm good, sir. How are you? You said your name's Brian? Yeah. I'm not feeling too well. You're not feeling too well? All right. No, these past few days I've been very, very anxious. That's understandable. Quando o pai do Brian foi limpar o carro dele, ele viu sangue na lataria, ele viu uma faca no porta-malas e ele viu a carteira de um desconhecido. Ele foi buscar o dono da carteira do desconhecido e encontrou a mulher, dona da loja de noivas. E conversando com ela, ela disse, olha, é estranho porque ele nunca se atrasa, ele nunca falta um dia na loja e faz dias que eu não vejo ele. Então o pai do Brian começou a, suspeitar de que algo com certeza não estava certo. Então a partir de agora eu vou colocar cenas do interrogatório que, olha, é um dos interrogatórios mais insanos que eu já vi até hoje. E sabe outra coisa que é muito insana? É saber que quase 90% das pessoas que olham os meus vídeos não são inscritos. Se inscrevam no canal, pessoal, para dar uma motivação aqui, porque, olha, ultimamente tá bem foda. Já vou avisando que Brian no interrogatório não apresenta remorso algum e faz questão de dizer detalhe por detalhe, faz questão de responder pergunta por pergunta, faz questão até de ilustrar na parede as suas ações. Então vamos ver. How did you get here? I murdered someone. Okay, so start back to the beginning and go slow and tell me as many details as you can remember. Yeah, it was the night of February 27th. It was a full moon. And I figured I could see so well, why not drive out? We were at the bridge. Yes, I was at the bridge. I was cruising. There was a road underneath, right? Under the overpass. And I was driving along, and I see a shape here on the railway tracks. So I'm like, oh, interesting. Brian estava dirigindo e avistou o Warren lá, tapadinho no seu cantinho, dormindo. Então ele parou, colocou os seus 3 pares de luva, pegou a sua faca e, usando uma máscara do Michael Myers, atacou o Warren Barnes. So I go up, and as I'm looking, I see a large thing wrapped in a canvas. Okay. And I'm like, that's a homeless person. So I took the knife, I pulled back the canvas, and I stabbed his neck. Okay. He was panicking at first in his old man voice. He was in his 50s. I know why I call him old man. He was saying, what are you doing? What are you doing? Why? Ah! And I just kept on stabbing his neck. Is it okay if I do a demonstration? Oh, yeah. This is him. I was straddled on top of him like this. Okay. And he couldn't fight back. It was actually surprisingly easy. I was barely breaking a sweat. I thought, oh, this guy, he's going to be tough. But no, it was actually surprisingly easy. And during the time, I was growling and making animalistic noises. E claro, ele premeditou tudo, né? Tanto que ele tinha luvas, facas, máscara dentro do carro, esperando só o momento certo para ele poder fazer o que ele fez. Eu não vou mostrar aqui o que ele falou, mas teve uma hora no interrogatório que ele diz que depois que percebeu que o Barnes tinha morrido, ele pega e abre a sua barriga para ver as suas entranhas. E logo depois disso ele decapitou e cortou a sua mão. Practice on anything else? No. How did you know how to do it? No, I just went along as a process. The bones, I just pressed the blade down and went, sever them at the ligaments. Okay. And how hard was it to do that? To get them actually? Not particularly hard. I was just more frustrated that I broke this bone. So if you hadn't got frustrated, what was your... I mean, it sounds like what you did, we know. Did you have a different plan? Why did The you original, because I always wanted to know what it felt like to cut up someone. Okay. So just... So why did you stop? Why did you stop? Because the arms were just... That's it. That's all I wanted to know was like cutting off a limb. And I'm just like, okay. Were you worried about like leaving evidence behind? Oh, God, totally. Tell me about that and what you did then. Well, I was figuring the police don't, this is not to be taken offense, but police, they don't seem to care as much about high-risk individuals, homeless people, prostitutes, etc. So I was deliberately looking for someone who lived that type of life. Okay. And I found a homeless person, and the original goal was just leave him there. But I was worried about the fibers on the outfit I was wearing.
that would be on his clothes and stuff. Depois do ataque, Brian volta para casa e tenta dormir. Porém, ele percebe que uma das suas luvas estava rasgada. Então ele já fica noiado, achando que a sua digital ficou na cena do crime. Então ele resolve voltar para a cena do crime, pegar o corpo do Barnes, botar dentro do carro e colocar dentro do rio. E é aí que ele fica preso e acontece tudo que a gente já viu até agora. E claro, o Brian sendo bizarro daquele jeito, seus pais eles nunca imaginaram uma coisa dessas. Eles nunca imaginaram que seu filho pudesse fazer uma coisa extrema como essa. Então talvez, sei lá, eles nunca deram muita atenção para a saúde mental de Brian, né? Talvez fosse isso. E eu vou fazer uma pausa aqui agora porque eu quero dar um recadinho para vocês. Caso vocês tenham alguma história bizarra, estranha, sobrenatural, falha na Matrix, histórias de Sete Além e queiram compartilhar aqui nesse canal, mandem para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela e que eu vou deixar também na descrição do vídeo. E bom, como o comportamento de Brian era tão bizarro, os professores não se chocaram, não ficaram surpresos quando souberam o que Brian tinha feito. When Brian was arrested, were you surprised to hear that? No, I was not at all. I remember when I saw the story on the news and, you're like, that name sounds so familiar, and then you're like, I guess I wasn't surprised, if that makes sense. I mean, I've been doing this for 23 years, and I know you can't really go off gut feelings, but I just always felt uneasy around Brian. See, I wasn't necessarily surprised that his path could have led to that point. Were you surprised to hear about what happened on the news? No, I wasn't. I was more let down by the system because, like, we had called it out that he needed help, like, with all those kind of flags were going off, and it still happened. Inclusive, rolava a história ali na rodinha de amigos dele que se alguém fosse se tornar um serial killer, Brian era o único que vinha à mente dele. Consider dark humor. And I know a couple of people personally who just hated him because that's kind of how he is. You either think it's hilarious or you hate it. And that's the people who think it was hilarious was a small percentage of people that unfortunately and embarrassingly included myself. And my very best friend of high school, Emily, was someone who hated him. And, you know, she's a bigger girl and he would call her fat and call her pig and call anybody who looked like that things along the same line. Like, just spiteful, I guess. Just trying to, like I said, get a rise out of people. Lembram no caderno também que eu falei lá no início? Tinha algumas coisinhas a mais escritas nesse caderno. Onde dizia, número 1, invadir casa. Número 2, matar adultos. Número 3, matar crianças. Número 4, levar objetos de valor. E número 5, ir embora. Esse caso me lembrou muito o caso do Nicholas Cruz, que caso vocês não tenham visto ainda, vou deixar no final do vídeo e na descrição. Os sinais estavam todos ali, estampado na cara de todo mundo. Só que ao contrário do Nicholas, ninguém denunciou o Brian. Aqui eu vou mostrar quando os policiais vão até a cena do crime, depois que o Brian fala, né, aonde foi que ele cometeu esse crime. I hope I'm being cooperative. Oh, you're doing great. So you could have just walked over here. I could have. It's no use trying to deceive law. So that's north, and you threw. What all did you throw while you were there? I mean, how many pieces am I looking for? There are 2 pieces of arm. This section and this section, okay, just in this general area. I couldn't say where they are. It's right here. Yeah. Because there's an arm. Hey. There's an arm, there's a mulher another ri, arm. cara. Ah. Eu prefiro achar que ela ri de nervoso do que outra coisa. Another one. I don't have a clue. This is like something out of TV. Yeah. Just have to have a discussion with the deputy chief about how these kids don't have any. Right, here's a leg. That could be the upper arm or a leg. Well, there's 3. There, and there. Pieces down there. I mean, if we can get the lab out here, that would be the best thing. Get forensics out. E as coisas só vão piorando, tá? Não pensa que é só isso, não. Como, por exemplo, lá no Halloween de 2018, onde ele mata um gato. Eu não vou falar sobre isso, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas ele faz basicamente o que ele fez com o Warren, em relação à cabeça. Como o Brian estava entregando tudo e mais um pouco
no interrogatório, os policiais queriam saber o que motivou ele, né, a fazer isso. Se tinha algo relacionado a prazer sexual, e aí ele disse que não tinha. Aí o policial menciona o Ed Kemper, o Ed Kemper fez por isso, o Ted Bundy fez por esse motivo. E tu? Tu fez por qual motivo? E aí ele disse que não estava inspirado em ninguém, que se essas pessoas podem fazer, eu também posso. Só que pra mim é mentira. Pra mim ele queria se tornar um desses caras aí, queria se igualar a essas pessoas. Também ele disse que sempre teve curiosidade, né, em saber como é matar alguém. No final do interrogatório ele acaba percebendo que ele andou falando demais e diz que as coisas não saíram do jeito que ele estava planejando. Disse que se pudesse, inclusive, voltar naquela noite, provavelmente ele não teria feito. Ele não teria feito, sabendo como isso iria acabar. Ou seja, zero arrependimento de ter tirado a vida de alguém, zero remorso, ele estava apenas arrependido de ter sido pego. E quando o detetive leva ele para fazer o registro lá, ele diz que estava se sentindo como Hannibal Lecter. Em janeiro de 2022, finalmente o julgamento chega. E Brian se declarou inocente por motivos de insanidade. Aí ele tem que ser avaliado psicologicamente, né, por um médico. E quando os médicos perguntaram para ele como ele se sentia sobre o crime, ele disse que é apenas alguma coisa que aconteceu. É uma droga, mas aconteceu. E aí os médicos perguntam, o que é uma droga? E ele disse, tu sabe, não vou poder mais ver meus amigos, não vou poder mais jogar meus videogames. Ou seja, não é uma droga, de novo, por ter tirado a vida de uma pessoa. É uma droga porque ele não vai mais conseguir jogar a porra dos seus videogames idiotas. O juiz Richard Gurley diz que nunca viu um caso tão horrendo e cruel em seus 37 anos como juiz. Em 2023, um júri rejeitou a... Não pode mexer aqui. Fica aqui no cantinho. Em 2023, um júri rejeitou a defesa de insanidade, até porque eles tinham muitas provas, né, de que Brian tinha arquitetado tudo. Tanto que ele carregava luvas, ele tinha martelo, facas dentro do carro esperando o momento certo. Acharam também pesquisas na internet. O corpo de Warren nunca foi encontrado, porém, para condenar o Brian, não precisava de um corpo, né? Porque eles tinham a cabeça, a mão e o interrogatório e coisa arada. Brian Thomas Corrie Jr. foi culpado de uma acusação de homicídio de primeiro grau, levou também uma acusação de adulteração de evidências, 2 acusações de alteração de corpo humano e foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, mais 13 anos adicionais. Está atualmente na prisão Buena Vista, no condado Chaffee, Colorado. Um memorial foi erguido em homenagem a Warren Barnes, perto de onde ele gostava de ficar lendo. Acabamos. Pesado, né? Nossa, o que vocês acharam de tudo isso? Eu acho que a sociedade se livrou de um serial killer, diferente desse aqui, que foi, olha, cabuloso, que matou mais de 40 pessoas. Só que no caso do Brian, ele só não se tornou um serial killer porque ele rateou ali nas provas, né? Ou tem esse aqui também, que se Brian talvez não tivesse tirado a vida de Warren, poderia ter se tornado um Nicholas Cruz, causando tiroteios em escola. E tem esse beijinho que eu vou deixar na nuca de vocês.